grandemente. Irmãos amados e queridos, sem mais delongas, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Logo após os Evangelhos, nós temos Atos dos Apóstolos, que alguns chamam de Atos do Espírito Santo, aquele livro que ainda não terminou, porque a história da igreja ainda prossegue. Então, Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 2, a partir do verso de número 41. Então, mais uma vez, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 41 em diante até o versículo 47. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que agora o Senhor fale ao nosso coração e que a tua verdade possa ser compreendida por todos nós. Ó Deus amado, obrigado, meu Pai, por esse instante aqui, pela possibilidade que temos de pregar o teu evangelho, de ouvir a tua palavra e aprender, ó Deus, a partir desta página sagrada, como devemos viver em comunidade. Obrigado por tudo, te oramos assim, em o nome de Jesus. Amém. Uma comunidade cristã transformada. Se eu tivesse que pôr um título na pregação de hoje, na mensagem de hoje, o título seria este: uma comunidade cristã transformada. E por que isso? Porque quando nós olhamos para o texto, esse texto é para nós um referencial certeiro de como a igreja vivia naquele período, logo no seu nascedouro, e também como a igreja de hoje deve priorizar o que é mais importante para que ela seja de fato uma igreja saudável, uma igreja verdadeira e autêntica. Então, tendo em vista o que nós já falamos agora, nós iremos percorrer esses versículos, tentando encontrar neles orientações seguras e encontrando neles orientação segura para o nosso viver comunitário. Primeiramente, o texto vai nos dizer no verso de número 1 que algo maravilhoso havia acontecido. Verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja que até então, ela contava com apenas, quantos membros, vocês sabem? 120 membros. A igreja tem um salto de 120 para 3.000 membros. Uma coisa importante dizer a vocês: segundo o grande historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, a seita dos fariseus, que vocês já ouviram tantas vezes em pregações, a seita dos fariseus contava com um número de 6.000 membros em toda a Palestina. Então a igreja naquele dia, ela passou para 3.000 membros. Então, comparativamente com os fariseus, foi um salto enorme. E se nós pensarmos também que naquela época
Jerusalém tinha uma população de aproximadamente 80 mil pessoas. Então a igreja cresceu, ela surgiu com muita força e algumas coisas caracterizavam esta igreja. A primeira que nós vemos está justamente no verso 42, quando aparece a expressão "e perseveravam na doutrina dos apóstolos". Então, o primeiro ponto que nós temos que pensar é que a igreja do primeiro século era uma igreja que tinha como fundamentação da sua vida comunitária o quê? Os ensinos dos apóstolos. Era uma igreja fincada, calcada, alicerçada na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Não era uma igreja com outra prioridade. Não era uma igreja que crescia porque fazia atividades diferentes, psicodélicas, shows, nada disso. Porque apagava as suas luzes e ficava na escuridão e uma luz focada no pregador, como em muitas igrejas hoje. Mas a igreja daquela época, ela foi constituída, pautada na palavra. Então, o alvo da pregação, o alvo do dia a dia da igreja era o estudo da palavra. Era uma igreja que crescia, mas estava bem alicerçada na palavra. Isso para nós é muito importante, porque nunca tivemos uma época na qual tantas Bíblias estão aí à disposição. Bíblias gratuitas, online, Bíblias impressas, desde as mais baratas até as mais caras. Tudo isso nós temos hoje, mas nunca vivemos uma época onde as pessoas têm tão pouco interesse e conhecimento pelas escrituras sagradas. E a igreja do nosso tempo, ela é uma igreja essencialmente marcada pelo entretenimento. É uma igreja onde os pregadores da nossa época já descobriram que o que as pessoas querem é justamente entretenimento e promessas vazias. E o que eles fazem? Assim como um bom vendedor, eles oferecem aquilo que o povo deseja. Então esta é a tônica, é a ênfase da igreja atual, diferentemente da igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século era uma igreja pautada na Bíblia Sagrada. Havia o interesse, havia o gozo, havia aquele despertar de alma para conhecer a Bíblia Sagrada, para conhecer as Escrituras Sagradas, para compreender qual era a orientação certeira para servir, para seguir, para adorar a Deus. E parece que hoje isso não é tão importante. Parece que hoje, diferentemente daquela época, a igreja não está muito preocupada em entender como Deus deve ser cultuado, como devemos viver no dia a dia da nossa existência de forma a agradar a Deus. Então, eu diria para vocês que o primeiro ponto é que essa igreja do primeiro século, ela não A igreja do primeiro século, ela não desistia de estudar a Bíblia. Ela não desistia de conhecer. Ela perseverava. Ela queria saber mais, conhecer mais. E é isso que nós estamos precisando nos dias atuais. Uma volta para a Escritura Sagrada. Uma volta ao estudo bíblico, ao conhecimento da Bíblia Sagrada. É isso que nós estamos precisando nos dias atuais. E em segundo lugar, o texto vai nos dizer ainda, na comunhão. O segundo ponto da vida comunitária desta igreja no seu nascedouro era a comunhão. As pessoas queriam estar juntas, mas elas também tinham tudo em comum. Ou seja, era uma igreja em que um priorizava o outro. Um queria estar com o outro. Era uma igreja na qual a comunhão diária, vai ficar mais evidente na frente, a comunhão diária era para eles algo fundamental. Congregar, estar junto, se visitar, estar realmente com aquele sentimento de pertencimento. Nós somos um corpo, nós somos uma família e nós precisamos estar juntos. E talvez você
já tenha visto e ouvido, eu vou tentar tirar aqui o microfone para ficar só com esse na minha mão. E você já deve ter visto em nossos dias como as coisas mudaram de figura, né? Eu conversava com um pastor já muito maduro, com mais de 70 anos, e ele me dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia para mim o seguinte: Carlos, a igreja da minha época era uma igreja em que Natal e Semana Santa ninguém viajava. Todos estavam na igreja, ninguém se ausentava. Em contrapartida, quando nós olhamos para a igreja atual, nós vemos que a agenda da igreja, ela está sempre em segundo plano. A nossa agenda, ela é prioritária, mas a igreja, ela está em segundo plano. E aí nós falamos aquelas coisas que se tornaram tão comuns no meio evangélico. Deus sabe, Deus entende, Deus conhece, e tudo isso não passa de uma grande desculpa nossa para não priorizar aquilo que deveria ser essencial na nossa espiritualidade. Portanto, a igreja do primeiro século era uma igreja da comunhão, era uma igreja da amizade, era uma igreja onde as pessoas se prezavam, se conheciam, estavam juntas e não havia ninguém passando por extrema necessidade. Era assim a vida da igreja do primeiro século. E o terceiro ponto que o texto vai nos dizer, no partir do pão. O que significa dizer que esta igreja, além de estar sempre em comunhão, ou seja, participando da Santa Ceia, essa igreja também tinha por hábito ter refeições em comum. As pessoas se assentavam para comer umas com as outras. E também nas reuniões da igreja, havia momentos nos quais se parava a refeição para aí sim vir a Santa Ceia. Então a igreja era assim. E eu fico pensando, né? Que diferença da nossa igreja hoje. Havia uma festa chamada Festa Ágape, que era uma festa que depois ela passou a não existir mais por conta dos excessos que aconteciam. Pessoas comiam demais, bebiam demais, pessoas também às vezes começaram a ter uma atitude um tanto quanto egoísta, querendo apenas gozar e comer daquilo que ela mesma levou, ou que elas mesmas levaram para o momento ali de comunhão, mas não queriam compartilhar o produto. Mas anteriormente não era assim, eles tinham tudo em comum. E esta igreja que teve um grande salto, era uma igreja que partiu o pão, era uma igreja que tinha devoção, que tinha espiritualidade. E em quarto lugar, a igreja do primeiro século era uma igreja que ela também tinha por hábito as orações. Então, em primeiro lugar, a doutrina dos apóstolos, em segundo lugar, a comunhão, em terceiro lugar, o partir do pão e em quarto lugar, as orações. Uma igreja que orava individualmente, cada membro orava, cada membro era o intercessor, mas uma igreja que também orava conjuntamente. As pessoas se reuniam para orar e para interceder. Elas acreditavam piamente que Deus ouvia como Ele ouve as nossas orações e por conta disso não era lugar comum elas se reunirem para orar. E talvez você já tenha visto na internet uma charge em que aparece duas igrejas, duas portas. Então aparece uma porta da reunião de oração. Não sei se já viram. Um pouquinho de gente, 2, 3 pessoas. E no culto da bênção, no culto da prosperidade, o que acontece? No louvorzão, uma imensidão de pessoas, mas para o culto de oração, pouca gente. O que significa dizer que a igreja do primeiro século, a igreja de Atos 2, 41 em diante, era uma igreja intercessora, era uma igreja que orava, que
priorizava a oração. E aí tem uma frase antiga, que eu não sei se eu concordo com ela integralmente, mas se tornou também um jargão evangélico. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Era uma igreja que orava. Era uma igreja que buscava a face de Deus. Era uma igreja que intercedia. Era uma igreja que, quando tomava conhecimento das necessidades uns dos outros, uma igreja que orava. E aí eu digo para você, que saudade, né? Daquelas pessoas que não deixavam de dobrar os joelhos e de interceder por todos aqueles que estavam sofrendo, por todos aqueles que estão sofrendo, por todos aqueles que têm alguma necessidade. Hoje, quando a gente lembra de alguém, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz não é nem mais telefonar. Antigamente era telefonar, mas a gente escreve ou grava um áudio pelo WhatsApp para perguntar como a pessoa está passando. Mas antigamente como era? Você não tinha como ligar para ela, poucas pessoas possuíam telefone. Então, quando você lembrava de alguém, vinha à sua mente a possibilidade daquela pessoa estar passando por alguma dificuldade, problema, dor, angústia. E o que você fazia? Você orava por ela, porque você não tinha acesso, não tinha contato. Então, você se dobrava e orava. Hoje, não. A primeira coisa que a gente faz quando lembra de alguém que a gente não fala há algum tempo, que pode estar passando por alguma dificuldade, é mandar uma mensagem, é mandar um áudio. Nem mesmo telefonar, a gente telefona mais. E aí vem a questão. Talvez seja uma prova de que a nossa igreja, falo de forma geral, é uma igreja hoje pós-cristã, de uma época pós-cristã, de uma época pós-moderna, de uma época em que as relações, elas se partem com muita facilidade, onde a comunhão já não é mais um objetivo nosso. Nós não queremos ficar muito perto de ninguém, nós não queremos andar com o outro, nós queremos encontros esporádicos, diferentemente do que acontecia na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, em especial em Atos capítulo 2, versículo 41 em diante. E aí no versículo vai nos dizer, então, vimos aqui as 4 prioridades que essa igreja tinha, e talvez seja para nós uma indicação daquilo que nós devemos priorizar em nossas vidas, mas o texto prossegue no verso 43, dizendo: em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Outra coisa que parece que também em nossos dias não acontece mais: o temor. A gente sentia a mão tremendo, sentia realmente o impacto da responsabilidade. Eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou conduzindo um trabalho, eu estou trabalhando na igreja, eu estou evangelizando. Meu Deus, eu tenho que fazer isso com temor e tremor. Mas a igreja do primeiro século era uma igreja na qual havia temor. E hoje, quando a gente olha pela internet, como eu vi esses dias, um pregador que ele virou-se para uma mulher que não é crente, uma mulher com uma vida muito estranha, virou-se para ela e começou a profetizar, e dizendo: eu sei que você tem comunhão com Deus, eu sei que Deus te ouve, eu sei que Deus ouve as suas preces, o seu sofrimento, que Deus está vendo e sabe da sinceridade do seu coração. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Ele falando isso para uma pessoa que sabidamente não tem nada a ver com o Evangelho. Ele quer agradar. E depois disse mais: eu vejo uma chave, mas não é uma chave de um apartamento. Eu vejo a chave, mas é uma chave de um condomínio, de uma bela casa num condomínio. Eu falei, meu Deus, ele está dizendo tudo que aquela pessoa
gostaria de ouvir, que as pessoas do nosso tempo querem ouvir, mas em nenhum momento ele falou assim: minha filha, a palavra de Deus diz que você precisa se arrepender dos seus pecados. E essa é a grande diferença nossa hoje para a pregação de Atos dos Apóstolos. Essa é a diferença da igreja odierna para a igreja desta passagem aqui. Nós não confrontamos mais ninguém. Nós pegamos a mensagem de Deus e a tornamos palatável, agradável, para que ela não fira nenhuma suscetibilidade, para que ninguém se escandalize. Nós falamos aquilo que as pessoas querem ouvir. Só que ao fazer isso, muitas pessoas estão indo para o inferno futuramente. Elas estão completamente destruídas, destruindo a própria vida e se enganando, porque os pregadores já descobriram que dentro do ser humano existe um afã religioso, que todo mundo gosta de religião, mas que todo mundo quer uma religião que não as confronte, que não diga que ela está errada, que está em pecado, que precisa rever a própria vida, o próprio comportamento. E aí, meu irmão, minha irmã, o texto diz que a igreja tinha temor. A igreja do século 21 perdeu o temor. E diz mais ainda: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sabemos que os apóstolos e aqueles que trabalhavam conjuntamente com os apóstolos, eles realizavam sim milagres. E isso era algo que dava um embasamento, confirmava para as pessoas daquela época o que os apóstolos estavam ensinando e pregando. Mas, em nossos dias, o que nós mais vemos são supostos milagres. Não digo que não ocorram, mas são supostos milagres. E quando possivelmente acontece um milagre, este milagre é usado como propaganda. Logo se coloca uma faixa em frente à igreja e se diz assim: olha, venha receber a cura divina. Tarde dos milagres. É assim que acontece. O próprio pregador, ele estipula o dia no qual Deus vai fazer os milagres. Já não é mais Deus o soberano, é o homem agora quem estipula e estabelece o dia do milagre. E quando nós chegamos no verso de número 44, o texto diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Não significa dizer aqui que a igreja fosse comunista, muito pelo contrário. A Bíblia não prega o comunismo é materialista, então contraria os princípios de Deus, são coisas que se colidem, não tem como compatibilizar. Então, quando nós vemos o que havia na igreja havia amor e solidariedade. Nenhuma pessoa valorizava acentuadamente as suas posses materiais. Possuíam seus bens, mas entendiam que aquilo era algo a ser administrado. Nós somos dispenseiros de Deus. Quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco, o que nós possuímos foi Deus quem nos deu. E Deus, Ele deseja que, obviamente, além dele ser a nossa prioridade, porque Ele é Deus, temos que adorá-lo, Ele deseja que a nossa prioridade sejam as pessoas e não as coisas. As coisas são passageiras, elas vão embora. Hoje se tem e amanhã não se tem mais. Mas o ser humano não. O ser humano é caro, o ser humano é importante, ainda mais quando eles são irmãos em Cristo, nasceram de novo, fazem parte da nossa comunhão. Nós precisamos amá-los, valorizá-los e tê-los em alta estima. Usarmos de todos os nossos potenciais
para travarmos relações sinceras, verdadeiras, de amizade, de carinho e de afeto. No que depender de vós, tendes paz com todos os homens. E isso não deve ser diferente entre nós cristãos, muito pelo contrário, nós devemos privilegiar as nossas relações, olhar sempre para o outro com carinho, olhar sempre para o outro com respeito, porque é isso que Jesus Cristo nos ensina. E é o que mais está faltando na igreja do nosso tempo. Uma igreja onde os vínculos, eles não são permanentes, eles não são constantes. Tudo se fragmenta, tudo parte muito rápido, e a gente não tem menor temor de romper e brigar. Eu fico vendo, em tantas divisões que a igreja de hoje tem, tantas denominações que surgem, e todo movimento que se divide, um outro movimento aparece logo daqui a pouco, o que prova para nós a incapacidade do homem desse tempo de caminhar junto com o outro. Então, o interesse não é Deus, o interesse não é o Evangelho, o interesse é poder, o interesse é dinheiro e outras coisas que vêm com dinheiro e com poder. E o texto prossegue nos dizendo assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, na verdade, não é uma ideia de que tudo era de todos, mas a ideia era que havia um fundo, havia recursos para que quando alguém estivesse passando por necessidade, essa pessoa fosse suprida em suas carências. E aí a gente fica pensando, em dias como os nossos, como deixar um irmão passando fome? Como não tentar arrumar um emprego, distribuir um currículo, ajudar de alguma forma aquele irmão que está desempregado? Como não se interessar por aquele que sofre e está sempre perto de nós? Como não olhar para ele e perceber as suas angústias e as suas necessidades? O Evangelho é assim. O Evangelho, ele não nos permite ficar petrificados. O Evangelho faz com que o nosso coração, ele seja mais sensível. Que a gente pare e olhe para o irmão e pense, quais são as suas dores? Quais são os seus problemas? Quais são as suas aflições? Não há lugar para egoísmo na igreja. E o texto prossegue dizendo para nós, versículo 46, diariamente, o que significa dizer que eles não se encontravam esporadicamente. Eles não estavam juntos apenas num encontro ocasional ou encontro uma vez por semana. Aí você vai me dizer, talvez, mas pastor, a nossa agenda hoje ela é muito corrida e pesada, a gente quase não tem horário para mais nada, a nossa vida é intensa. Mas eu pergunto a você, tudo aquilo que nos interessa de verdade, a gente sempre encontra tempo. Aquilo que a gente valoriza, a gente encontra tempo. Não dá para negar, é verdade absoluta. Quando alguém está enamorado, apaixonado por alguém, encontra tempo. E como nós não podemos encontrar tempo para as nossas comunhões, para as nossas celebrações, para a gente dar atenção um ao outro e viver em comunidade. Era diariamente. E isso mexia com as pessoas daquela época. Porque alguns grupos religiosos se reuniam uma vez por mês. Outros se reuniam talvez de 15 em 15 dias. Mas a igreja vem com uma proposta de que eles se reuniam constantemente, diariamente eles estavam juntos.
Diariamente. E o texto diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. Eu nunca me esqueço de um pregador, um pastor, já há muito tempo falecido. Eu li o material dele, Ricardo Petrovski, e ele escrevia e esclarecia o seguinte, que a igreja, ela se reunia aos sábados no templo judaico, no templo de Israel, para ganhar os judeus para Cristo. E aos domingos, eles se reuniam nas suas celebrações cristãs, nos lares, nas casas. Era assim que acontecia. E o texto fala para nós que era diariamente, perseveravam unânimes no templo. Isso fala de constância, de habitualidade, de você marcar na sua agenda e falar: não, eu não posso faltar, eu tenho que estar lá, eu quero estar lá. E talvez uma outra ideia errada que esteja em nosso tempo seja uma ideia de que eu tenho que ser autêntico. Já ouviu isso por aí muitas vezes, né? Fulano é autêntico, Maria é autêntica, Clotilde é autêntica, José é autêntico. Mas o nosso grande desafio como cristãos não é sermos autênticos. O nosso grande desafio é sermos imitadores. E imitadores de quem? De Cristo. Nós não fazemos coisas novas, não. Nós não queremos novidades, não. Nós queremos imitar a Cristo. Como que Cristo era? Cristo era perdoador. Cristo era amigo. Cristo era o maior exemplo de humanidade que nós temos. Então nós nos espelhamos nele, porque ele é o nosso paradigma. Então nós devemos ser imitadores e não autênticos. E quando a gente deixa de imitar a Cristo, a gente está fugindo cada vez mais do propósito estabelecido por Ele mesmo. Se nós fôssemos verdadeiros imitadores de Cristo, nós sairíamos daqui hoje, pegaríamos o telefone, pegaríamos o carro e procuraríamos todas as pessoas que nós estamos em falta com elas. Não esperaríamos que o outro fizesse, mas nós faríamos. Não esperaríamos por aquele que talvez até mesmo nos tenha ofendido, mas procurado as pessoas e falar para elas: olha, até aqui a dureza do meu coração tem impedido que eu me aproxime de você, que eu faça por você aquilo que eu sei que eu posso fazer, e eu estou preso em coisas tão pequeninas que vão ficar por aqui de uma hora para outra, de um momento para o outro, e eu estou colocando meu coração nessas coisas em lugar de olhar para você, de te abraçar, de te perdoar e de receber o seu perdão também. É isso que nós faríamos, e eu tenho certeza que isso agradaria a Deus. Eu tenho certeza que isso faria de nós pessoas muito diferentes do que somos. E é isso que havia na igreja de Atos capítulo 2, versículo 41 a 47. Era uma igreja que atraía as pessoas, mas não atraía porque fazia esses movimentos que nós estamos vendo por aí. Rodopio, né? Apagar luz, coisas que o valham. Profecias, leitura de CPF, dizer qual é o CPF da pessoa. Engraçado, né? Dizem o CPF, mas não dizem os números da Mega Sena. E o povo ainda acredita. E o povo ainda aplaude. O povo ainda vai nesses lugares. Eu fico espantado, eu fico abismado quando eu vejo coisas assim acontecendo. E eu olho para a Bíblia e vejo que a igreja não era desse jeito. Isso não é igreja. A igreja tinha esses polos, essas bases, para que de fato ela fosse uma igreja autêntica. E o texto vai nos dizer ainda, irmãos, vejam comigo: partiam o pão de casa em casa, o que significa dizer que os apóstolos faziam cultos nas casas. As casas eram visitadas, haviam cultos nas casas. Recentemente nós fizemos um culto online, diretamente da casa de dois irmãos que tiveram um bebê. Fizemos de lá,
Ele queria que a gente os visitasse. Não tinha muito horário, nem para a Ângela, nem para mim. Qual foi o meio que nós encontramos? Visitá-los naquele dia que era importante para eles. Eles queriam que nós orássemos com eles e com o bebê. E fizemos o culto de lá. E eu digo para vocês, como essas ferramentas podem ser usadas para a propagação do Evangelho. Como quando a gente quer, a gente executa, a gente faz. E aí o texto diz para nós assim: e partiam o pão de casa em casa. Havia comunhão, havia mesa. Irmãos, queridos e amados, aprenda uma verdade espiritual. Nada como a mesa. Quando a gente chama alguém para perto, para ir à nossa casa, para comer conosco, é sinal de que nós confiamos naquela pessoa, de que nós estamos nos abrindo para ela. E se nós tivermos algum tipo de problema com essa pessoa, será um sinal de quê? De que a gente quer o quê? Reatar a amizade, que a gente quer pedir perdão, que a gente quer estar junto. A mesa, ela nos desarticula. A gente se torna mais humano naquele momento ali de comunhão, de confraternização. A gente esquece até mesmo dos problemas que já aconteceram no passado. A mesa é maravilhosa. E aqui a gente vê que a igreja, ela se reunia, ela participava da mesa, ela comia, ela bebia, ela se alegrava. Era assim que eles viviam. E diz mais ainda: e tomavam suas refeições com singeleza de coração, com alegria e com singeleza de coração. Eu pergunto a você nessa hora, quando você está almoçando, quando você está comendo, não importa se a sua mesa seja uma mesa de gente abastada ou de pessoas mais humildes, a sua mesa tem sido um momento de alegria? Ou tem sido um momento de conflito, de briga, de guerra? Você tem comido suas refeições com alegria e singeleza da alma? Tem feito isso? Você tem, na hora que você parte o pão, você tem lembrado dos seus irmãos da igreja? Você tem lembrado dos seus amigos? Você tem lembrado dos seus parentes que possam estar vivendo um momento difícil, de penúria, de escassez? Você tem pensado nisso? Que eles podem não estar gozando de muita fartura? E ontem, esses dias aconteceu uma coisa, desculpe o exemplo particular, por um problema do meu prédio, nós ficamos sem água. Eu falei, meu Deus, ficar sem água é um caos. Horrível. Mandamos os filhos para a casa da sogra. Ficamos eu e Ângela ontem o dia inteiro para resolver a questão da água. O dia inteiro. Mas vocês sabem o que aconteceu? Ontem me liga um irmão que sabia que nós estávamos sem água. E ele virou-se para mim e falou assim: Carlos Henrique, cara, eu esqueci de falar com você ontem, quando eu soube do problema de vocês, mas se você precisar, se a água não tiver voltado, vem aqui para casa, você, Ângela, as crianças, tomem banho aqui em casa. E eu falei, gente, que atitude, talvez uma coisa aparentemente tão simples, mas só quem já ficou privado de água por alguns dias sabe como é isso. E quando alguém tem a sensibilidade de oferecer a casa, de abrir a casa para que você possa tomar banho, é sinal de amor. Porque muitos podem fazer o seguinte: vão para um hotel e tomam banho lá e resolvem seus problemas lá, depois passou. Excelente. Mas eu pergunto a você, será que todos nós aqui temos condição de ir para um hotel? Não. Muitos de nós não têm essa condição. Muitos de nós não têm um parente que more próximo. E triste,
muitos de nós não se sentem à vontade de procurar um parente numa hora assim. Mas, se nós somos uma igreja, nós precisamos saber das lutas uns dos outros, se interessar uns pelos outros e estender as mãos na hora da dificuldade. E para a gente finalizar, essa igreja, além de tomar suas refeições com alegria e singeleza de coração, essa igreja fazia mais uma coisa, mais uma expressão da sua vida comunitária, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Essa igreja não era uma igreja fechada nela mesma também. Ela não era uma igreja que não se relacionava com as pessoas lá de fora. Ela dava sua contribuição à sociedade maior. Era uma igreja onde as pessoas participavam do dia a dia das pessoas, das outras pessoas, da sociedade maior. Mas ela contava com a simpatia. Sabe por quê? Vou explicar uma coisa a vocês. Os cristãos, por eles terem essa vida tão desapegada, eles eram ridicularizados pelos abastados da época. As pessoas de posse, elas riam dos cristãos, porque os cristãos viviam uma vida extremamente desapegada. Mas a camada mais pobre entre os pagãos olhava para os cristãos e pensava assim: é o ideal de vida. Sabe aquela utopia que a gente sonha de uma sociedade entre amigos e irmãos? Está aí. Essa é a sociedade. E quando eles ouviam a pregação do Evangelho, eles eram atraídos, eles se convertiam, porque eles observavam o testemunho. E o testemunho não é contar uma história mirabolante, que foi ao céu, que foi ao inferno, né? Essas coisas que a gente ouve por aí. Mas o testemunho é quando a sua história verdadeira, ela causa um impacto transformador no outro. Aquilo é usado por Deus para a transformação de uma vida. Então, a igreja, ela era bem vista e bem quista por aqueles que eram de fora. Como é bom quando alguém diz assim: eu não sou crente não, mas se um dia vier a ser crente, eu vou ser crente igual a você, porque você para mim é um crente de verdade. Isso é maravilhoso. A igreja contava com a simpatia dos de fora, do povo, da gente comum. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O texto nos fala, para finalizar, que não era um acréscimo por conta de manipulações espirituais, por conta de estratégias, mas o acréscimo era promovido pelo próprio Senhor. O Senhor, que é soberano, Ele usa a pregação, Ele usa o nosso testemunho, e traz pessoas para a comunidade. É Ele que traz, é Ele quem salva. A nossa mensagem precisa entender que nós servimos a um Deus soberano, e é justamente Ele que vai acrescentando as pessoas que são salvas. Aqueles que Ele quer salvar, Ele vai salvar. Por isso, na manhã de hoje, nós queremos orar. Mas eu queria que você refletisse um pouco, você pensasse um pouco sobre tudo aquilo que nós falamos até aqui, com base nesse texto. Como é que está a sua ênfase espiritual? Como é que está a sua vida? Como é que está a vida da gente aqui? Nós estamos perseverando na doutrina dos apóstolos? Nós queremos ouvir esta palavra, aprendê-la. Nós estamos tendo comunhão com os nossos irmãos. Nós estamos criando oportunidades para termos comunhão com eles, encontros com eles. Nós estamos partindo pão, nós estamos participando da Santa Ceia, nós estamos tendo comunhão com eles, ao partir do pão também em nossas casas. E nas orações, nós temos intercedido, nós temos rogado a Deus pelos nossos queridos. Eu lembro de uma irmã, que uma ocasião eu pedi a ela oração, pedindo oração, porque nós queríamos muito fechar o negócio do nosso apartamento. E aquela irmã, ela anotou
se não me engano, numa quarta-feira, o nosso pedido de oração. Deus, que o pastor consiga a casa dele. E botou dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. E disse que ia orar por nós. O tempo passou. Um belo dia fui visitá-la em sua casa. Fui levar a Santa Ceia para ela. E ela, sabendo que eu havia conseguido realizar o sonho, ela abre a Bíblia e mostra para mim um papel. Pastor, durante todo esse tempo, eu tive orando para que o Senhor tivesse a sua casa. E eu falei assim, é disso que a gente está precisando. De oração, de intercessão, de gente que fala que vai orar e vai orar mesmo. Alguém que sabe que a gente está com uma enfermidade ou alguém em nossa casa não está bem e a gente pede oração e a pessoa vai orar. Parece coisa de maluco, né? Para o século 21. Parece coisa esquisita e estranha. Mas quando aquela mulher, aquela irmã, me mostra aquele papel, eu falei, meu Deus do céu. Deus ouviu as nossas orações, Deus ouviu as orações dela, o nosso Deus está presente. E eu digo a você, na manhã de hoje, essa era a igreja, uma igreja sensível, uma igreja que amava, uma igreja que se prezava, uma igreja na qual não havia ninguém passando por necessidades extremas. E é essa igreja que eu acredito. Eu acho que nós podemos seguir essas instruções e sermos cada vez mais próximos ao que aqui está, perseverando na doutrina dos apóstolos, tendo comunhão, partindo o pão, não nos ausentando das comunhões da Santa Ceia e também na oração. A oração faz muita diferença. Quando a gente ora e ora de verdade, ainda que haja um pouco de amargura e tristeza por algum problema, diante da comunhão com Deus, tudo isso se dissipa, porque Ele se mostra para nós tão amoroso, nos traz tanta confiança, que a gente parte na certeza de que venceremos os percalços da vida. Amém? Vamos orar neste momento, vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos, Pai, te agradecer pela Tua Palavra, que nos ensina coisas tão simples, mas que ao mesmo tempo denunciam o distanciamento da espiritualidade presente dos nossos dias em relação àquilo que a Tua Bíblia, a Tua Palavra aponta para nós. Ó Deus querido, que nós possamos nos rever, Pai, que nós possamos olhar para dentro de nós, Pai, e priorizarmos aquilo que de fato é importante, que o nosso coração se desapegue, ó Deus, desse materialismo tão presente, que a gente possa olhar para a Tua Palavra e sermos verdadeiros imitadores do Teu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso maior paradigma. Meu Deus, nos ajuda a conhecermos mais a Tua Palavra, a termos o gosto, o desejo de estudá-la e de ensiná-la. Nos ajuda, Senhor Deus, ó Deus, a termos mais comunhão uns com os outros, Pai, e que seja comunhão verdadeira, sincera, Pai. Ó Deus querido, que estejamos sempre juntos, Pai, nas refeições e no partir do pão. E eu peço a Ti, Pai, que nós sejamos também intercessores, e que uma vez vivendo, Pai, desta forma, pessoas sejam atraídas ao Teu Evangelho, pessoas possam vir a Cristo, pessoas possam se entregar a Cristo, que nós tenhamos esse senso, Pai, de espiritualidade. É assim que Te oramos e Te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Recebei a bênção, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo espalhado por esta face da terra, ó Deus, e sobre cada um de nós aqui. Amém.
Amém. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Amém, amados irmãos. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor por esta manhã.